Olá pessoal, sou a professora Bárbara da Educação Ambiental. Hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo de biomas. A gente já conversou sobre a Amazônia, sobre Mata Atlântica, sobre Pantanal e agora a gente vai falar um pouquinho do Pampa. Antes de mais nada, eu queria conversar com vocês sobre o que vocês estão entendendo. Como vocês não têm tirado, não têm me perguntado, não têm me questionado, eu estou seguindo com o conteúdo. Porque se vocês não me dão esse feedback, não me dão esse retorno, eu entendo que vocês estão bem, que vocês estão compreendendo. Se vocês tiverem alguma dúvida em algum momento, vocês sabem que podem perguntar, sabem que eu estou à disposição. Então eu vou continuar seguindo e a qualquer momento que vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar. Sobre o Pampa. O nome Pampa, o termo Pampa, ele vem de origem indígena, significa terra plana. Por que terra plana? Porque esse bioma vocês vão reparar, vocês vão observar no decorrer dos slides, que ele é caracterizado predominantemente, não apenas, mas predominantemente, por uma vegetação campestre, por um ambiente campestre, de campo. Então, por isso esse nome de terra plana. É o único bioma do Brasil restrito a um único estado, que é, no caso, o Rio Grande do Sul, ocupando uma área de 63% do estado do Rio Grande do Sul. E se a gente for observar isso numa dimensão, num olhar nacional de território brasileiro, ele ocupa 12,07%. Então, no estado do Rio Grande do Sul, ele ocupa um pouco mais da metade da área do estado. Ele ocupa 63% do Rio Grande do Sul. E olhando no território nacional do Brasil, ele ocupa 2,07%. Então, vocês podem observar a diferença. Aqui nas imagens eu coloquei a primeira imagem para vocês observarem a distribuição desse bioma no mapa da América do Sul inteiro. Aqui vocês podem ver que ele ocupa a área não só do Brasil, áreas também do Uruguai e da Argentina. Então, esse bioma ele se espalha pelo Brasil, Uruguai e Argentina. No Brasil, ocupando área somente do Rio Grande do Sul. Na imagem de baixo, vocês podem observar que o Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul, ele é dividido em dois biomas, ele se caracteriza por dois biomas. E na parte mais superior é o bioma de Mata Atlântica, e na parte inferior, em sua grande maioria, né, a maior parte do estado, 63%, do bioma do Pampa. O predomínio, como eu falei para vocês, é de campos nativos, mas há também matas de encosta, matas ciliares, matas de pau-ferro, formações arbustivas, entre outras. Mas é predominantemente encontrado campestres, áreas campestres, campos. Eu coloquei aqui também uma informação extra, né, a nível de curiosidade para vocês, que é no Pampa que a gente encontra a maior parte do aquífero Guarani, que é um grande reservatório de água potável. Então, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que tem muitas imagens, tem muito material sobre esse aquífero Guarani. Aqui eu coloquei um pouquinho sobre a mata ciliar do Pampa. Essa mata ciliar é muito importante, né? Ela está localizada na margem do rio Ibirapuitã, esse rio que está presente lá. Então, essa mata ciliar ela tem a função de proteger esse rio. Ela está localizada na margem desse rio com o objetivo de proteger esse rio, proteger de assoreamento, de erosão e de outros processos geológicos. Essa mata ciliar é formada, em sua grande maioria, por árvores de grande porte, né? A gente vai encontrar árvores arbustivas, de porte arbustivo e também de porte arbóreo. Eu falei para vocês que existem os estratos, né? As plantas de pequeno porte são chamadas de herbácea, com cerca de 1 metro. As de médio porte são arbustivas e as de grande porte, arbóreas. Então, nessa mata ciliar, a gente vai encontrar plantas de grande porte, de maior porte. A gente vai variar um pouco entre plantas arbustivas e plantas arbóreas, mas em sua grande maioria, plantas arbóreas. Então, nessa segunda imagem, eu queria que vocês observassem, eu trouxe ela para explicar um pouco melhor o que seria uma mata ciliar. Se vocês verem, ela tem duas imagens. A de cima é com um olho e cílios. Então, a gente pode observar, existem os cílios superiores e os inferiores, que têm a função de proteger os olhos. Proteger de quê? Agentes externos, de poeira, sujeira, qualquer outra coisa, inseto, qualquer coisa que possa entrar no nosso olho e ferir. Então, a função desses cílios é de proteção. Da mesma forma que a função da mata ciliar também é de proteção. Ela está localizada estrategicamente à margem do rio para proteger esse rio, para proteger essa fonte de água. Proteger de quê? Proteger do assoreamento, proteger da erosão e de outros processos. Então, vocês podem observar nessa última imagem
que a gente tem um rio. Na margem desse rio, a gente tem essas plantas de maior porte que servem para proteger ele. E depois dessas plantas de maior porte, a gente tem uma vegetação campestre, uma vegetação de pequeno porte. E na primeira imagem eu trouxe ela para vocês observarem realmente esse porte, essas plantas maiores, né? O Pampa, ele é conhecido também como Campos Sulinos, Campos do Sul, Pradarias, qualquer um desses nomes você vai estar se referindo ao bioma do Pampa. Ele é considerado como uma das áreas de campos temperados mais importantes do planeta. Por que campos temperados? Temperados se refere ao clima do local. O clima do Rio Grande do Sul, dessa área do Pampa do Rio Grande do Sul, a gente chama de clima temperado. Existem climas tropicais, subtropicais, temperados, climas polares. Então, na área do Pampa, a gente vai ter um clima temperado. O Pampa ele é muito usado como um pasto natural para o gado, né, para a pecuária. Isso também é uma das ações que desgastam muito esse ambiente. A gente vai conversar bastante sobre isso no decorrer do vídeo. E vocês vão poder observar o impacto que essa pecuária pode trazer para o Pampa. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a diversidade de flora, sobre a biodiversidade desse local, desse bioma. Esses dados que eu trouxe para vocês, eu peguei no site do Ministério do Meio Ambiente. Se vocês tiverem a curiosidade de querer procurar, de pesquisar sobre esse bioma e sobre qualquer outro, no site do Ministério do Meio Ambiente eles têm esses dados sobre todos os biomas. Vocês podem ver o do Pampa, que a gente está trabalhando agora, podem ver os biomas que nós já trabalhamos para revisar. E quando a gente for trabalhar as outras aulas, eu vou trazer para vocês esses dados do Ministério também. Então, são cerca de 3.000 espécies de plantas descritas, catalogadas já, que existem nesse bioma. A gente tem uma notável diversidade de gramíneas. Como eu falei para vocês, o predomínio é de vegetação campestre. Então, a gente tem uma diversidade de gramíneas muito grande. São mais de 450 espécies de gramíneas. Dentre elas, a gente tem a grama tapete e as flechilhas. Aqui nas imagens eu coloquei para vocês algumas. Essa primeira é a barba de bode. A segunda, se eu não me engano, é a grama de forquilha. A terceira são as flechilhas. E na última imagem eu coloquei uma visão mais ampla, mais geral do que seria o bioma, para vocês observarem que sua grande maioria realmente é de campo, mas que existem algumas árvores de portes diferentes. São 150 espécies de leguminosas. Eu trouxe para vocês como exemplo a babosa do campo e o trevo nativo, mas existem outras espécies de leguminosas. Existem também espécies de cactáceas, né, de cactos, então vocês podem observar que a diversidade é muito grande, apesar da gente olhar para esse bioma a princípio e de cara achar que ele é pobre ou que ele não tem uma diversidade muito grande, esse bioma é muito rico. Então a gente pode encontrar plantas de pequeno porte, plantas de grande porte, plantas de médio porte, cactáceas, é uma diversidade muito grande. Existem também espécies típicas do bioma, como o algarrobo e o nandavaí. Existem outras também. Trouxe apenas essas para vocês terem uma noção, para ilustrar para vocês o que seria, mais ou menos. Então, aqui eu trouxe um pouquinho da diversidade da fauna, da biodiversidade de fauna que a gente pode encontrar nesse bioma. São mais de 500 espécies de aves, dentre elas o que a gente pode ver aqui no slide, a ema e também a João de Barro. Existem muitas outras. Mais de 100 espécies de mamíferos terrestres, tirando os outros mamíferos. Apenas os terrestres são mais de 100 espécies. Isso também sem contar o número de indivíduos da população. Então, mais de 500 espécies de aves, mais de 100 espécies de mamíferos terrestres. Dentre esses mamíferos terrestres, eu coloquei para vocês o furão e o preá. Algumas espécies endêmicas, que eu não sei se vocês se recordam, se vocês se lembram, mas as espécies endêmicas são aquelas que só existem naquele local. Então, se a gente perder o Pampa, se a gente perder esse bioma, a gente não vai mais conseguir encontrar, por exemplo, o sapinho de barriga vermelha, nem o tuco-tuco em outro local, em outro bioma, em outro estado, outro país, porque ele só existe no Pampa. Existem também muitas espécies ameaçadas de extinção. Dentre elas, eu coloquei aqui para vocês o veado campeiro e o pica-pauzinho chorão. Nessas imagens, eu queria que vocês observassem quem são esses animais. Na primeira imagem, a gente tem o veado campeiro, na segunda, o bicho-pau, na terceira, o perdigão e na última imagem, a ema. Todos são animais característicos do bioma. E aqui eu coloquei mais alguns, só para vocês realmente terem uma noção do tanto de diversidade,
do tamanho da biodiversidade que a gente pode encontrar nesse bioma. Então, na primeira imagem tem o lobo-guará, na segunda imagem o pica-pau-chorão, na terceira o bugio preto e na última o zorrilho. Inclusive, se vocês forem no Parque Estadual dos Irmãos, vocês vão ver que lá tem o lobo-guará e lá tem o bugio preto. Sobre a fauna extinta, a megafauna extinta. Eu coloquei aqui algumas imagens de animais que existiram aqui no planeta e que faziam parte desse local do país, que eles eram encontrados nesse local. Dentre eles, a gente pode ver o mastodonte, a segunda imagem, que é o toxodon, a terceira imagem da preguiça gigante, que vocês podem comparar um pouco do tamanho dela com esse felino, e a última imagem do gliptodonte. Então, todos esses animais são animais pré-históricos, são animais extintos que fizeram parte da megafauna e que foram extintos, obviamente, por ação humana. É o que acontece no geral. E que a gente faz até hoje. Por ação humana, extingue muitas espécies de animais. Então, esses animais fizeram parte da megafauna que foi extinta e que habitava esse local. Sobre espécies exóticas. Muitas espécies, tanto de fauna quanto de flora, foram inseridas nesse bioma, dentre elas o javali, que é essa primeira imagem. O javali se alimenta de raízes e ovos de algumas aves, compete com espécies nativas como o cateto, que é a imagem de baixo, e por isso a gente pode dizer que esse javali ele causa muitos danos, ele causa muitos prejuízos. A sua inserção no Pampa causa muitos prejuízos, tanto para a fauna quanto para a flora. Porque ele vai se alimentar, ele vai competir por território, ele vai predar, vai prejudicar a nossa população, tanto de animais quanto de plantas, de alguns animais quanto de algumas plantas. Então, a inserção de um animal exótico no local é muito, muito complicada, precisa ser muito estudada. O que não aconteceu não foi o caso do javali. Eu não sei se vocês souberam de quando houve aquela situação em que queriam liberar a caça do javali por ele ser considerado uma praga, por ele ser um animal exótico, uma espécie exótica que foi inserida aqui. Então foi-se conversado, pensado na possibilidade de liberar a caça do javali. Na verdade, não sei dizer a vocês se isso foi concretizado, se isso foi liberado, se isso foi rejeitado, mas houve essa situação, justamente pelo fato de ele ser uma espécie exótica e de ter causado muitos danos ao ambiente local. Então, agora um pouco sobre os impactos ambientais provocados e causados no Pampa. Áreas enormes foram degradadas e são degradadas até hoje para a formação de campos de pastagem. Então, muitas pessoas, muitos agricultores, pecuaristas, pessoas que vivem nesse local e que dependem desse local, acabam destruindo diversas áreas muito grandes de campos nativos, de campos sulinos realmente, para fazer uma pastagem que é a mais aconselhável para o seu gado, ou que é a pastagem ideal para o seu gado, em questão de nível nutricional realmente dessa gramínea. Então, muita gente destrói essa área de campo nativo para plantar a sua grama ideal, a sua gramínea ideal, para o seu pasto. Então, esse é um dos primeiros motivos que eu coloquei aqui como degradação do ambiente nativo, do Pampa nativo. A segunda foi que espécies de gramíneas e de animais exóticos são inseridos pelo homem. Eu falei para vocês um pouquinho sobre a questão do javali, que foi uma espécie de animal exótico inserido no ambiente do Pampa e que hoje em dia se reproduz e habita o bioma como se fosse natural de lá, mas que é uma espécie exótica, uma espécie que foi inserida. Além disso, existem também espécies de gramíneas, como a grama aninon, que também é uma espécie que foi inserida no local e que hoje continua se reproduzindo e ocupando diversas áreas, mas que foi se percebido que essa espécie de grama não tem um valor nutricional como desejado, um valor nutricional tão bom para o gado quanto outras espécies. Então, hoje em dia, ela não é tão usada para pastagem, mas foi inserida no bioma do Pampa. Grandes quantidades de gado pastando nas mesmas áreas por muito tempo, degradando o solo. Então, se você tem uma quantidade de gado muito grande e você pega uma área X do Pampa para colocar esse gado para pastar nessa área, como é uma quantidade de cabeça de gado muito grande, o bioma, essa vegetação, não tem tempo de se renovar
de se refazer. Então, o que vai acontecer é que essa vegetação vai se esgotar. A vegetação, o solo e o local em si. Essa área X que foi usada para esse gado, essa grande quantidade de gado, vai se esgotar. Essa área precisa de um tempo de renovação, um tempo para renascer, para se reproduzir. Então, isso não vai acontecer se a gente colocar uma grande quantidade de gado numa área X e usar essa área por muito tempo. Além disso, grandes espaços são destruídos para a criação de monoculturas. O que são monoculturas? É a plantação de uma única espécie. A agricultura é ligada à agricultura. Então, no sul, acontece muito a agricultura com soja, com arroz e uvas. Então, você pega uma área muito grande, devasta aquela vegetação nativa, seja uma vegetação campestre ou um outro tipo de vegetação que eu comentei com vocês, que existem as matas de encosta, matas de pau-ferro, matas ciliares. Então, você pega uma área grande, devasta essa vegetação nativa e coloca somente plantações plantações de soja. Então, isso vai com certeza debilitar o local, porque esse solo vai ser levado à exaustão com essa plantação e colheita, plantação e colheita, plantação e colheita. Então, o solo vai ser levado à exaustão, vai prejudicar as espécies de plantas que habitavam naquele local antes de você colocar a sua plantação, a sua monocultura, e vai prejudicar também as espécies de animais que não vão conseguir habitar esse local com uma única espécie de planta e que tem esse ciclo constante de plantação e colheita, plantação e colheita. Então, todos esses tópicos que eu coloquei aqui vão impactar diretamente na fauna e na flora do bioma do Pampa. Então, a gente já viu um pouco sobre o que impacta esse ambiente, esse bioma, direta e indiretamente. E agora a gente vai conversar um pouco sobre essa degradação, essa situação que a gente tem hoje de área perdida, de área degradada, de impactos ambientais. Então, a progressiva introdução e expansão de monoculturas das pastagens com espécies exóticas trazidas de fora tem levado a uma rápida degradação e descaracterização do Pampa, do bioma. Então, assim, a gente quando fala em progressiva introdução e expansão de monoculturas, a gente pode lembrar da questão do javali e da grama aninon, quando a gente fala de introdução de espécies exóticas. Tá? Essa introdução de espécies exóticas, vocês viram que ela vai causar um impacto muito forte, direto e indireto, tanto para a fauna quanto para a flora, para a biodiversidade geral do bioma, assim como a expansão de áreas de monoculturas vão degradar cada dia mais áreas de vegetação nativa, de vegetação campestre, por exemplo. A gente viu que existem muitas outras, mas eu vou usar as áreas de campo, de campos sulinos como exemplo aqui. Então, essa crescente introdução vai impactar nas espécies de fauna e flora. A introdução de espécies exóticas vai impactar diretamente ou indiretamente as espécies de fauna e flora presentes no bioma. Inclusive, espécies podem ser endêmicas do local, fazendo com que ocorra uma competição e a espécie endêmica que a gente tenha nesse bioma saia prejudicada. Então, é um problema muito forte. Além disso, a expansão de áreas de monocultura, áreas cada dia maiores de plantação de soja, por exemplo, que vai fazer com que a gente perca cada dia mais áreas de vegetação natural, de vegetação nativa. E isso vai levar a uma descaracterização do bioma. O que caracteriza o bioma, o que a gente pode observar de característica muito forte no bioma hoje, é a sua paisagem, por exemplo, campestre. Então, essa expansão de áreas de monocultura vai descaracterizar o ambiente de bioma, de pampa. Além da degradação causada pela monocultura, que eu comentei com vocês, que essa monocultura vai prejudicar tanto a fauna quanto a flora, de modo que a fauna não vai conseguir habitar um local que está sempre nesse ciclo de colheita e plantação, não vai conseguir habitar da mesma forma que ela habitaria se tivesse com vegetação nativa, numa situação normal, numa situação natural. Da mesma forma que a flora não vai conseguir se estabelecer plenamente numa situação que vive nesse constante ciclo. O bioma da Pampa ele é o segundo mais degradado do país, perdendo apenas para a Mata Atlântica. E as estimativas de perda de habitat são que em 2002 restavam 41,32% e em 2008 restavam 36,03% desses habitats dessa área. Esses dados também foram pegos no
tirados do site do Ministério do Meio Ambiente. Se vocês quiserem pesquisar, tem tudo lá. Quanto à perda de biodiversidade, essa perda de biodiversidade vai comprometer o potencial de desenvolvimento sustentável. A gente conversou bastante sobre a questão de sustentabilidade, fizemos atividades sobre sustentabilidade, tenho certeza que vocês ainda lembram do que se trata. Então, essa perda de biodiversidade, seja ela de fauna ou de flora, compromete esse potencial de desenvolvimento sustentável da região de diferentes formas. Eu coloquei aqui duas, mas existem muitas outras. A primeira delas foi a perda de espécies de valor de forrageio, espécies de valor alimentar, ornamental, medicinal. Por exemplo, essa degradação do meio ambiente no Pampa vai fazer com que a gente possa perder, que algumas espécies possam entrar em extinção, espécies essas que são usadas para alimentação, espécies essas que têm uso medicinal, ou de alguma planta, ou de algum animal. Então, essa perda de biodiversidade vai impactar diretamente na nossa vida também. Também eu coloquei aqui em segundo tópico pelo comprometimento dos serviços ambientais proporcionados pela vegetação campestre, como o controle da erosão, que eu falei para vocês também na situação da mata ciliar. Então, o controle da erosão, essa vegetação não permite que esse solo entre em processo de erosão, além do sequestro de carbono que atende mudanças climáticas. Por quê? Esse sequestro de carbonos está muito relacionado com a questão do aquecimento global. Então, a perda dessa biodiversidade vai, com certeza, prejudicar o aquecimento global, vai intensificar um pouco esse aquecimento global. Em relação às áreas naturais protegidas no Brasil, o Pampa é o bioma com menor representatividade no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que a gente chama de SNUC. É o sistema que tem todas as unidades de conservação do país. Então, de todas as unidades de conservação do país, contando com todos os biomas, o que tem menor representatividade nesse sistema é o Pampa, com apenas 0,4% de área continental brasileira protegida por unidades de conservação. O que isso quer dizer? Quer dizer que de todo o território brasileiro, a gente tem 100% de áreas protegidas, não do território todo, mas de todo o território brasileiro, a gente tem uma parte desse território com áreas protegidas por unidades de conservação. Então, de todas essas áreas protegidas, de 100% dessas áreas protegidas, que não representam o país todo, mas de 100% dessas áreas protegidas, 0,4% está no Pampa. E todo o resto está distribuído nos outros biomas, né? De Amazônia, Mata Atlântica, mas no Pampa a gente tem menos de 0,5%. Aqui eu coloquei um pouco de ações prioritárias de conservação. Depois de falar sobre os impactos ambientais causados lá, depois de falar sobre a situação em que o bioma se encontra de degradação, de descaracterização, de áreas perdidas, de todos os impactos ambientais, a gente precisa conversar também sobre a conservação, que é o principal pilar da educação ambiental. Então, a gente já conversou bastante sobre conservação, sobre sustentabilidade, sobre preservação, e a gente sabe que o objetivo de tudo isso é proteger o meio ambiente. Eu coloquei aqui algumas formas de conservação, porque a gente precisa pensar em meios de tornar essa agropecuária, essa agricultura e essa pecuária que são necessárias à vida, que são fundamentais à nossa vida, porque nós precisamos dela para nos alimentar. Então, nós precisamos tornar essa agropecuária sustentável, de modo que a gente consiga os nossos produtos, a gente consiga a nossa alimentação e a gente não destrua 100% do bioma, que é o que caminha a situação. Não só no Pampa, mas em todo o mundo. A crise da agropecuária é uma coisa presente em todo o globo. Então, algumas dessas medidas eu coloquei aqui. Existem muitas outras, vocês podem pensar em outras. Quando vocês estiverem assistindo essa aula, eu tenho certeza que vocês vão acabar pensando em outras situações que podem ajudar esse bioma sem que ele seja inutilizado, sem que a gente não possa mais usá-lo e sem que ele seja totalmente destruído. Então, essa seria uma forma de... Essa seria o que a gente chama de agropecuária sustentável, que a gente pode chamar de agropecuária sustentável. A primeira que eu coloquei foi a criação de mais unidades de conservação. Vocês viram no slide anterior que o bioma do Pampa ele é o que tem menor representatividade no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é o sistema em que estão cadastradas, estão
catalogadas todas as unidades de conservação, de qualquer que seja o seu tipo, de preservação, de conservação, qualquer que seja o tipo. Então, nesse sistema que tem todas as unidades de conservação do país, o bioma Pampa é o que tem menor representatividade, com menos de 0,5% de áreas protegidas. Então, a criação de mais unidades de conservação seria fundamental para evitar esse desgaste, essa exaustão do bioma. Além disso, a recuperação de áreas degradadas, como eu falei para vocês, existem muitas áreas que são degradadas pelo pastoreio, pelo gado, né, pela pecuária, pela agricultura. Então, a recuperação dessas áreas que foram destruídas, qualquer que seja o motivo, a criação de corredores ecológicos, que é justamente essa imagem, eu coloquei essa imagem também na aula de Mata Atlântica, quando eu falei que existem hoje remanescentes de Mata Atlântica. Então, a criação de corredores ecológicos, para favorecer essa diversidade de fauna e flora, de se locomover, de se reproduzir, de trocar material genético. Em quarto, eu coloquei a fiscalização para que a gente não tenha uma degradação de mais áreas de forma ilegal, de forma irresponsável. Então, essa fiscalização para controlar essas áreas degradadas que a gente já tem, para que elas não aumentem tanto, para que elas não aumentem exponencialmente, além da educação ambiental, que é o que a gente faz aqui. Então, a educação ambiental em nível mais amplo, em nível maior, fazendo uma conscientização realmente com essas pessoas, para que elas tenham noção da gravidade da situação e da gravidade do problema, que vai ser se a gente perder mais áreas de vegetação, se a gente perder fauna, se a gente perder flora. Então, essa questão da educação ambiental como conscientização, como veículo de conscientização. Além disso, existem outras medidas, como evitar que uma grande quantidade de gado, de cabeça de gado, fique em uma área X, em uma área específica, por muito tempo, porque isso vai levar a plantação, a vegetação desse local à exaustão. A vegetação ela precisa de um tempo de recuperação para que ela possa se reproduzir, para que ela possa se renascer e se refazer. Então, uma grande quantidade de gado, por exemplo, numa área específica, por muito tempo, vai causar esse desgaste, essa degradação dessa vegetação, do solo, assim como a agricultura causa uma degradação e um desgaste do solo muito grande por esse ciclo contínuo de plantação e colheita, plantação e colheita. Então, tentar evitar esse tipo de coisa em grande escala vai ajudar bastante. Existem muitas outras medidas que vocês podem ir pensando. Estou aqui à disposição de vocês, caso vocês estejam com dúvidas.